Fala pessoal, vamos aqui a mais uma aula da PM Paraíba, História da Paraíba. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: questão que foi da Banca FGV, Prefeitura de João Pessoa, concurso que aconteceu em 2014. A bandeira do estado da Paraíba é composta por duas faixas verticais, uma preta e uma vermelha. E nesta última está escrito nego, do verbo negar, presente do indicativo, primeira pessoa do singular. Neste caso, o termo nego se refere a quê? Vamos lá, pessoal. Para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que voltar um pouquinho para entender como é que funciona. Essa bandeira do estado da Paraíba, ela traz esse termo pronunciado, né? Na verdade, quem pronunciou esse termo foi o presidente da província à época, João Pessoa. Como é que aconteceu esse contexto, né, do verbo nego? Na verdade, ele foi proferido no momento da campanha eleitoral de 1929 para o cargo de presidente da República. Tá? Então, o então presidente da província, João Pessoa, proferiu esse verbo eu nego. Mas negar o quê? A gente fica naquilo na cabeça. Na verdade, o João Pessoa, ele foi escolhido ali pelos mineiros e pelos gaúchos, né, para compor a chapa de Getúlio Vargas na época da eleição dele, como vice-presidente. Então, o vice-presidente seria João Pessoa, na chapa de Getúlio Vargas, tá? Como vice-presidente da República na Aliança Liberal. Ou seja, contrariando o Washington Luiz, presidente à época. Então, ele negou o pedido de Washington Luiz e foi, na verdade, para a chapa do então Getúlio Vargas. Então, ficou essa questão. Eu nego. Ele negou essa ida para acompanhar o Washington Luiz, tá? Se vocês observarem aqui, eu tenho o Washington Luiz, presidente, à época. O Washington Luiz ia apoiar praticamente o Júlio Prestes. Ele aqui, beleza? Só que não foi apoiado. O João Pessoa apoiou Getúlio Vargas. Então, ele negou, praticamente, quando ele disse eu nego, então ele proclamou isso, então ficou esse nome na bandeira da Paraíba. Então, quando ele vem nessa questão e pergunta o seguinte: nesse caso, o termo nego se refere a quê? Se você observar, a letra D diz: a recusa do então presidente do estado da Paraíba, João Pessoa, de apoiar a candidatura do sucessor para a presidência do Brasil, que foi indicado por Washington Luiz, ou seja, ele negou essa candidatura. Então, gabarito da questão, letra D de dado. Segunda questão. Outra questão cobrando em relação à bandeira do estado da Paraíba. Tá bom? Tá aqui a mesma situação. Vermelho, preto e tem o verbo eu nego aqui, ó. Vamos lá. O termo nego, presente na bandeira do estado da Paraíba, é uma referência aqui, mais uma questão cobrando. Ó. A recusa do então presidente do estado da Paraíba, João Pessoa, de apoiar a candidatura do sucessor para a presidência do Brasil, que foi indicado por Washington Luiz. Então, gabarito dessa questão, letra D, de dado. Ele colocou outros acontecimentos aqui, por exemplo, como a revolta do quebra-quilos, a contestação da coroa portuguesa sobre a América, colocou outras situações aqui do veto do paraibano Epitácio Pessoa, a política com café com leite, não tem nada a ver. Negativa dos estados do Nordeste, né, em relação à criação da Sudene, que não tem nada a ver, porque na verdade essa Sudene aí, ela foi criada na época de Juscelino Kubitschek, né, para desenvolver o Nordeste. Então, assim, não tem nada a ver. Então, a ideia de onde surgiu esse termo eu nego, esse verbo eu nego, foi justamente esse caso que a gente já comentou aqui, e duas questões cobraram esse assunto, praticamente iguais. Temos a bandeira aqui do estado da Paraíba, significado da bandeira da Paraíba, ó, o vermelho, sangue de João Pessoa, porque na verdade João Pessoa foi assassinado, né? A gente vai falar daqui a pouco em relação à revolta da princesa, revolta de princesa, na verdade, né, a cidade. E a gente vai aprender como se deu esse assassinato dele. O preto é o luto pela morte de João Pessoa, e o verbo nego aqui, a palavra dita por ele,
quando ele negou o apoio ao candidato, né, na presidência, Júlio Prestes, que era o candidato do então atual presidente Washington Luiz. Terceira questão. Em 1930, um grupo armado, sediado na cidade de Princesa, no Alto Sertão Paraibano, tentou conturbar as ordens públicas no interior do estado. Os acontecimentos mais marcantes desse confronto foram, vamos lá, colocou aqui alguns acontecimentos. Desastre de Água Branca, em que cerca de 200 policiais foram mortos em uma emboscada. A tomada pela polícia de 3 cidades, Teixeira, Imaculada e Tavares. E o cerco de Tavares, que estava ocupado pela polícia e foi cercado pelos grupos de cangaceiro durante 18 dias. Esses grupos de cangaceiros ali que vieram da cidade de Princesa, né? Que era dos revoltosos. Então, 3 acontecimentos aqui. O que ele quer nessa questão? Estão corretas as afirmações. Vamos lá. Ele disse o seguinte, ele falou de que um grupo armado, que era sediado na cidade de Princesa, tentou conturbar a ordem pública no interior do estado. Ele colocou 3 acontecimentos. Quais desses acontecimentos, tá, realmente foram os acontecimentos que têm relação com essa revolta de Princesa? Aí vem aquela pergunta. Quais acontecimentos? O que eles marcariam? A2, A3. Questão boa. Essa questão caiu para soldado, bombeiro Paraíba, 2014. Dá um tempinho para vocês responderem e pensarem. Pessoal, na verdade, todos os itens estão corretos. Esses 3 acontecimentos realmente aconteceram na época da revolta de Princesa, tá bom? Vamos lá. Ó, essa questão, ela faz referência a um episódio que aconteceu quando? Em 1930. Que episódio foi esse, professor? Foi o episódio denominado Revolta de Princesa, que era a cidade, né? Esse movimento, ele foi um movimento rebelde, foi liberado por José Pereira Lima, deflagrado no município de Princesa. Por quê? Por conta das situações que o então atual governador, né, da Paraíba, João Pessoa, Cavalcante de Albuquerque, conhecido por João Pessoa, começou a travar uma luta contra os coronéis e colocando impostos à época, prejudicando ali o interior, principalmente o coronelismo que existia à época. Então, eles se revoltaram contra o governo. Então, essa revolta ficou conhecida como Revolta de Princesa. Era uma revolta que fazia oposição ao governo estadual João Pessoa. Tá? Quando o João Pessoa, na verdade, ele foi eleito presidente da Paraíba, ele pretendeu fazer o quê? Reformar toda a estrutura política e administrativa e reerguer as finanças do Estado. Então, como é que ele fez isso? Para isso, ele criou um sistema de arrecadação de impostos diferenciado e que iam cobrar valores diferentes de tributos nas cidades do litoral e na cidade do interior. E isso revoltou José Pereira Lima, né, um grande representante da época do interior da cidade de Princesa. Os representantes se sentiram prejudicados com essa medida, pois eles dependiam do comércio, e aí passaram a sofrer um grande aumento de impostos. E aí veio a questão dessa revolta, né? E, logicamente, como eu falei, o João Pessoa editou medidas para tentar diminuir a influência dos coronéis no interior da Paraíba. Essa era a ideia, né? Dentre eles destacou-se quem? José Pereira, que é considerado um dos maiores coronéis do Nordeste. Tá? Um dos maiores coronéis do Nordeste, o mais poderoso da Paraíba. Vamos lá. Qual era o objetivo desses revoltosos? Era forçar o governo federal a intervir na Paraíba. Eles tentaram causar esse distúrbio dentro do estado da Paraíba, para forçar o governo federal na época, né, o Washington Luiz, a intervir no estado da Paraíba. Entendeu? Que no caso ia precipitar a queda de João Pessoa.
Só que, na verdade, João Pessoa defendia vigorosamente a autonomia do Estado. Ele tentou demonstrar que o levante de Princesa não significava o caos político, né, na sua administração, que tudo estava sob controle. Acontecimentos. Bom, um dos acontecimentos foi o quê, professor? Na época, o governo estadual enviou mais de 200 homens em 12 caminhões e fartas munições sob o comando do tenente Francisco Genésio, e chegaram até o povoado de Água Branca. Quando eles chegaram no povoado de Água Branca, esses homens estavam indo lutar, eles foram emboscados e surpreendidos pelos combatentes de Princesa, né, os cangaceiros. Então, foi uma pesada derrota para as forças policiais do Estado, com mais de 100 mortos e 40 feridos. Então, esse acontecimento dos 200 homens é bem conhecido e tem relação com essa revolta de Princesa. Na verdade, outro acontecimento importante é que a polícia ela foi controlando cidades próximas à cidade, né? Ou seja, aquela estratégia de eu tenho uma cidade aqui que eu vou querer tomar, eu controlo cidades mais próximas, para que eu possa chegar até a cidade principal, que era Princesa. E aí essas cidades, como por exemplo Teixeira, cidade de Imaculada, cidade de Tavares, e aí você ia chegando praticamente até, cercando para chegar até Princesa, tá bom? E essa cidade serviu para descanso e abastecimento das tropas do governo, tá? Houve resistência? Houve uma forte resistência dos revoltosos, com os combates que duraram 18 dias na tomada da cidade de Tavares, tá? Então, os combates ainda duraram algumas semanas até realmente a vitória das tropas do Estado. Professor, a revolta de Princesa ela só foi vencida em agosto de 1930, quando o João Pessoa foi assassinado, né? E aí desencadeou uma intervenção do governo federal na região paraibana. Então foi isso. Então realmente a revolta de Princesa ela foi vencida em agosto de 1930 após o assassinato de João Pessoa. E aí o governo federal teve que intervir na Paraíba. Certo? Então voltando aqui, ó, vamos lá. O desastre de Água Branca, que é o caso dos 200 policiais, tem a ver sim com a questão da revolta. A tomada pela polícia, né, das cidades de Teixeira, Imaculada e Tavares, como a gente tinha falado. O cerco de Tavares, que durou 18 dias, ó, também tem tudo a ver. Tá certo? Então, todos os três estão corretos. Gabarito da questão letra B. Vamos prosseguindo aqui na questão de número 4. Vamos lá. Essa questão para soldado da Paraíba, tá? E diz o seguinte: em relação à presença holandesa na Paraíba, outro tema importante que sempre cai na prova. Presença holandesa na Paraíba. Vamos lá. A instalação da empresa açucareira no Brasil contou com a participação holandesa. Desde o financiamento das instalações até a comercialização no mercado europeu. Correto. Professor, um dos motivos dos holandeses virem ao Brasil foi a questão da empresa açucareira. Eles vinham atrás dos engenhos de açúcar, né? Produção, principalmente Pernambuco, que teve uma grande participação. O primeiro governador na província holandesa da Paraíba e Rio Grande do Norte foi Duarte Gomes da Silva, que, em nome do príncipe de Orange, dos Estados Gerais e da Companhia, fez aos paraibanos, em ata de 13 de janeiro de 1635, várias promessas. Errado. O controle holandês sobre a Paraíba durou apenas 10 anos. Errado, durou 20 anos, tá? Durou 20 anos. Na época da invasão holandesa, a população era dividida em dois grupos. Os homens livres, que eram os holandeses, portugueses e brasileiros, e os escravos, procedência brasileira ou africana. Correto. Quando da invasão holandesa ao nordeste do Brasil, a Paraíba era a terceira capitania em ordem de grandeza e importância econômica na colônia, sendo precedido pela Bahia e Pernambuco, que eram as maiores.
Era esta riqueza a prosperidade que atraía os invasores. Corretíssimo. Então, quando da invasão holandesa ao Nordeste, a Paraíba era a terceira capitania em ordem de grandeza. Mas vamos aqui fazer uma análise mais minuciosa dessa questão, que nós tivemos como acertos A1, A4 e A5. Sendo assim, gabarito letra A de avião. Mas, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala em invasão holandesa, a primeira tentativa de ocupação ali do Nordeste pela Companhia de Comércio das Províncias Unidas ocorreu em 1624, quando ali se tentou conquistar Salvador. A conquista não deu resultado, logicamente, aos holandeses, né? Que voltaram em 1630, depois ali de 6 anos. E após muitas resistências, né, os holandeses conquistaram ali Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte em 1634. Ou seja, depois que eles chegaram, 4 anos para eles poderem restabelecer depois de muita resistência. A Paraíba era a terceira capitania mais desenvolvida economicamente. Tinha ali Bahia e Pernambuco. Então, a época da invasão holandesa, ela contava com 15 engenhos, portanto, ou seja, um valioso território para a Holanda, né? Porque eles estavam com a questão, atrás da questão açucareira. Então, os holandeses tentaram invadir, sim, Paraíba, né? Porque eles tinham uma visão, tinha até 15 engenhos aqui, que ia ser jogo para eles, tá bom? Quando os holandeses realmente ocuparam em 1634, aí passou a ser administrada por alguns membros da Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, né, que era tudo a relação de comércio. Então, o primeiro governador foi Servais Carpentier. Carpentier. Na questão, ele disse que o primeiro governador na província foi Duarte Gomes da Silva. Tá errado. Foi, na verdade, Servais Carpentier. Pode até grifar. Eu gosto de fazer uma análise mais criteriosa das questões, porque fica mais fácil para você aprender. Então, o primeiro governador foi Servais Carpentier. Os holandeses permaneceram no Nordeste por 20 anos, ou não era 10, 20 anos. Quando depois que eles foram expulsos por quem? Eles permaneceram por 20 anos, mas eles foram expulsos pelos portugueses, tá? Pelas as tropas luso-brasileiras que depois conquistaram o território. E os portugueses aqui eram apoiados por índios e escravos. Beleza? Confirma para mim o áudio, se tá tudo ok, pessoal. O áudio tá ok? O áudio tá ok? O áudio tá ok? Áudio está ok? Vamos lá, então vamos continuar aqui, tá? Voltar aqui a nossa imagem. Então, continuando aqui. Na época da invasão holandesa, a população era dividida em dois grupos. Quais eram esses grupos? Os homens livres, como a gente falou, homens livres e os escravos. Homens livres e escravos. Pessoal aí do apoio técnico, aí, por favor, tem alguém aí? Só para verificar se o áudio está ok, por favor. Rapidinho, pessoal. Alguém tá com apoio técnico, por favor? Oi? Continua gravando, então, aqui? Continua gravando?
Rapidinho, tá, pessoal? Estou verificando aqui a questão da internet. Mas essa aula tá bacana, viu? Nosso curso é assim, ao vivo, nós vamos tirando dúvida dos alunos no chat. Normal? Então vamos lá. Na época da invasão holandesa, como eu falei, tinha dois grupos, os homens livres, né, que eram os holandeses, portugueses, brasileiros, e os escravos, aqui, brasileiros e os índios, tá? Ou escravo de procedência brasileira ou africana. Vamos na questão número 5, né? Já marcamos aqui questão letra A. E vamos na questão número 5. Vamos lá. IBFC Soldado Paraíba Combatente 2014. História da Paraíba. Questãozinha básica para saber verdadeiro ou falso. Vamos lá. Ele colocou algumas alternativas e a gente vai ter que julgar. Tá bom? Os índios cariris se encontravam em maior número que os tupis e ocupavam uma área que se estendia desde o Planalto da Borborema até os limites do Ceará. Rio Grande do Norte e Pernambuco, tá certo? Tá verdadeiro, pessoal. Nós tínhamos os cariris e tínhamos os tupis. Os cariris, eles, lógico, eram maiores, né? Que os tupis, e eles ocupavam uma área que era desde o Planalto da Borborema, que é importante, um aspecto geográfico importante, tá? É um aspecto geográfico importantíssimo quando a gente está estudando geografia da Paraíba, até os limites ali do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Os índios tabajaras eram mais numerosos que os potiguaras. Aí já começa o fato errado, porque na verdade era o contrário. Tá certo? Questão falsa. Os potiguaras eram bem mais numerosos que os índios tabajaras. Os índios potiguaras, na época da fundação da Paraíba, os potiguaras formavam um grupo de aproximadamente 5.000 pessoas. Não, isso aqui seria os tabajaras. A aliança que firmaram com os portugueses, errado. Na verdade, ó, não foram os potiguaras que aliaram a aliança com os portugueses, foram os tabajaras, que eram inimigos, né? Para poder derrotar. Os tabajaras foi que firmaram a aliança com os portugueses, tá bom? E, juntamente os portugueses e os tabajaras, né, foi de grande proveito para a conquista da Paraíba e a fundação de João Pessoa. Então, aqui, falso também. Letra D seria o gabarito. Mas vamos entrar aqui um pouquinho mais a fundo a essa aula para a gente entender como é que funciona aqui. Ó, ele colocou assim, bom, na capitania da Paraíba coabitavam dois grupos principais de índios, os tupis e os cariris. Os tupis e os cariris, que eram chamados também de tapuias, né, os cariris. Os tupis se dividiam em duas tribos, que eram os tabajaras e os potiguaras, que eram inimigos. Os potiguaras eram bem mais numerosos que os tabajaras e, lógico, ocupavam uma pequena região entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Esses índios, como é que eles se locomoviam? Constantemente. Eles deixavam aldeias para trás e formavam outras. Com essa constante locomoção, esses índios ocuparam áreas antes que eram desabitadas. Tá bom? Por isso que eles pegaram uma grande área. Acontecimentos importantes. Potiguaras versus a tragédia de Trancunhaém. Os potiguaras, pessoal, eles resistiram muito ao avanço da colonização por diversas vezes. Os potiguaras, eles é que foram responsáveis pelo ataque ao engenho do Trancunhaém, que foi uma grande tragédia também que aconteceu. Né, que, na verdade, depois dessa tragédia, foi que desencadeou a criação da capitania da Paraíba. Entendeu? Ela foi desmembrada da capitania de Itamaracá, por conta dessa tragédia aqui. Então, é bom até anotar que isso aqui cai em prova.
por conta dessa tragédia aqui do engenho de Tracunhaém, que os potiguaras simplesmente foram os responsáveis por esse ataque. Após isso, veio a criação da capitania da Paraíba e ela foi desmembrada da capitania de Itamaracá. Anote isso daí, isso aqui é urgente, questão de prova. Como o território da Paraíba e do Brasil, na verdade, não contava com uma ocupação e uma defesa realmente efetiva, os franceses criaram algumas feitorias. O que são feitorias? São postos ou comerciais, né? Comércio ali. Pelo Nordeste, né? Para extrair pau-brasil. Eles conseguiram que os potiguaras fossem seus aliados. Quem? Os franceses ficaram aliados aos potiguaras. Nessa questão do comércio. Inclusive, sendo aliados militares contra os portugueses. Então, era uma aliança muito forte entre os franceses e os potiguaras. E os portugueses ficaram aliados com os tabajaras. Os tabajaras, como eu falei, eles formavam um grupo de aproximadamente 5.000 pessoas e os portugueses necessitaram do auxílio deles na luta contra os franceses e os potiguaras. Nessa luta, a gente destaca o cacique Piragibe, que pode cair até na sua prova. Cacique Piragibe. Anote aí que isso aqui vai cair na sua prova. Beleza? Como é que ocorreu a expulsão dos franceses? Ora, com esse apoio. Então, assim, esses colonos puderam expulsar os franceses, os potiguares, e fundar a cidade de Nossa Senhora das Neves, que atualmente é João Pessoa. Então, a cidade de João Pessoa já teve outros nomes. Um nome muito conhecido foi a cidade de Nossa Senhora das Neves, depois da expulsão dos franceses e dos potiguares. Professor, e os cariris? Os cariris, na verdade, eles eram maiores que os tupis. Eles ocupavam uma área que se estendia do Planalto da Borborema até os limites do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Tá bom? Vamos lá. Então, assim, o gabarito dessa questão, letra D, já falamos bem sobre essa situação. Vamos aqui à nossa sexta questão. Também caiu para soldado, ó, Paraíba, Corpo de Bombeiro. Os europeus que vieram para o estado eram predominantemente, vamos lá, os europeus que vieram para o estado da Paraíba, predominantemente portugueses, né? Portugueses. No final das contas, os portugueses que venceram. É isso desde o início da colonização do século. Essa foi pesada, hein? Mas ao século XVI. Estes chegaram à Paraíba provenientes principalmente da capitania de quem? Do Pernambuco. Vieram do Pernambuco, ó, Paraíba. Por conta dos engenhos, lembra? Vieram de Pernambuco. Principalmente proveniente de Pernambuco. O pequeno número de mulheres brancas, né, na época, estimulou logo cedo a miscigenação com mulheres das tribos locais, ou seja, tinha poucas mulheres brancas, ocorreu o quê? A miscigenação com as mulheres das tribos locais, né? Ou seja, nascimento de filhos com os próprios nativos. Só que em menor escala, né, com as mulheres escravas. Sedimentando a base da população atual. Beleza? Então, poucas mulheres brancas, aí ocorreu a miscigenação com as mulheres das tribos locais, e em menor escala com as mulheres escravas. Então, é isso. Gabarito, letra A. É só aquelas questões de completar. Essa banca também ela utiliza muito essas questões de completar. Então, como eu falei para vocês aqui, ó, mais uma historinha. A capitania da Paraíba foi criada em 1574 pelos portugueses, em função da expansão da economia açucareira, foi o que eu falei. Essa é a base do seu estudo, em função da economia açucareira. E para impedir que as revoltas dos índios potiguares, que já tinham destruído alguns engenhos na região, se expandissem, porque os índios potiguares destruíam tudo de engenho. Tá?
Aí o processo de ocupação, na verdade, desse território paraibano começou em 1575 com um dos objetivos de algumas expedições para derrotar esses potiguares. E isso, na verdade, só se completou depois de 1590, quando os potiguares são derrotados. Eles foram derrotados. Parte deles foram aldeados, né, por missionários na época, e outra parte migrou para o Rio Grande do Norte. Beleza? Foi feito por quem? Pelos portugueses. Século, olá, 16. Tá bom? Os portugueses que vieram para a colônia, como, por exemplo, o próprio Frutuoso Barbosa, que é um nome importante da conquista, veio várias vezes até conseguir, e outros que vieram de capitanias de Pernambuco e Itamaracá. Beleza? Vamos aqui na questão número 7. Essa questão eu achei um pouco pesada, porque realmente você tinha que saber os acontecimentos de acordo com o ano. Olha que questão pesada. Confesso que é uma questão muito pesada. Tá? É uma questão, eu acho que quem estudou bem acertou ela. Vamos lá. Quando o governador-geral Dom Luiz de Brito recebeu a ordem para separar Itamaracá, recebeu também do rei de Portugal a ordem de punir os índios responsáveis pelo massacre, expulsar os franceses e fundar uma cidade. Assim, começaram as coloca na sua cabeça, 5 expedições para a conquista da Paraíba. Agora a gente vai fazer uma associação correta de acordo com o ano. Essa é pesada. Antes da gente realmente resolver essa questão, eu trouxe para vocês aqui as 5 expedições. E quando a gente der uma estudada nela, a gente vai aprender a resolver essa questão. Ó, quais foram essas 5 expedições? Primeira, 1574. O comandante desta expedição foi o ouvidor-geral Dom Fernão da Silva. O ouvidor-geral, pessoal, é como se fosse o responsável pela justiça à época. Quando ele chegou no Brasil, ele tomou posse das terras em nome do rei, sem que houvesse nenhuma resistência. Mas isso foi apenas uma armadilha, porque a tropa dele foi surpreendida por indígenas e teve que recuar para Pernambuco. Em 1575, um ano depois, quem comandou a segunda expedição foi o governador-geral, Dom Luiz de Brito. Professor, deu certo? Bom, a expedição dele foi prejudicada, pessoal, por causa de acontecimento de ventos desfavoráveis. E eles nem chegaram sequer às terras paraibanas, né? Deu errado. Em 1579, ó, 2 anos depois, aliás, 4 anos depois, o Frutuoso Barbosa, nome importante, impôs a condição que se ele conquistasse a Paraíba, ele governaria ela por 10 anos. Essa ideia só lhe trouxe prejuízo, porque uma vez que, quando ele estava vindo para a Paraíba, ele caiu sobre sua frota uma forte tormenta e, além de ter que recuar até Portugal, ele perdeu sua esposa. Aí, em 1582, né, teve a quarta expedição, com a mesma proposta imposta por ele, Frutuoso. Aí ele volta e quer conquistar Paraíba, mas ele cai na armadilha dos índios e dos franceses. Aí ele desistiu e, lógico, ó, perdeu um filho em combate. Então perdeu a esposa, depois perdeu o filho. Aí na quinta expedição, em 1584, teve a presença de quem? Do Flores Valdez, do Filipe de Moura e um insistente Frutuoso Barbosa. Que aí conseguiram finalmente expulsar os franceses e os potiguaras e conquistar a Paraíba. Então, após essa conquista, eles construíram logo, na hora que eles conquistaram, vão construir um forte, né, para a defesa. Os fortes de São Tiago e São Felipe. Então, com esses anos, dá para a gente até aprender, não fica uma coisa difícil. Ó. Por exemplo, Frutuoso Barbosa volta decidido a conquistar a Paraíba, mas desiste após perder um filho em combate. Aí você pega em que ano? 1582. 1582. Se você olhar aqui, ó, foi quando ele decidiu voltar para conquistar a Paraíba, mas aí veio e perdeu um filho. Não foi? Expedição comandada pelo governador-geral Dom Luiz de Brito, que foi prejudicada pelos ventos. Bom, a que foi prejudicada pelos ventos
foi em que ano? Vamos lá. Prejudicada pelos ventos. 1575. 1575? 1575. Pessoal, tá ocorrendo a aula direitinho aí? Vocês estão conseguindo escutar? Tem certeza? Tudo ocorrendo, tudo normal, nas normativas? Confere aí pra gente, pra não... Voltar aqui. Pronto, continuando aqui. 1575. Tá gravando a aula ainda? Expedição chega à Paraíba e captura 5 navios de traficantes franceses, solicitando mais tropas de Pernambuco e da Bahia para assegurar os interesses portugueses na região. Olha aí, ó. A expedição chega à Paraíba e captura 5 navios de traficantes franceses, solicitando mais tropas de Pernambuco. Isso aqui foi em que ano, pessoal? Mil quinhentos e oitenta e quatro? 1584. Foi na última que teve essa questão da captura dos navios franceses. Tá? Dom Fernando da Silva, comandante da expedição, teve sua tropa surpreendida por indígenas e teve que recuar. Foi o ouvidor, né? Ó, 1574 foi o ouvidor. 1574. Vamos lá. Ainda sobre forte domínio de fato dos franceses, foi concedida por 10 anos ao capitão Frutuoso Barbosa a capitania da Paraíba, desmembrada de Olinda. Ainda sobre o forte domínio dos franceses, foi concedida por 10 anos ao capitão Frutuoso Barbosa, caso ele conquistasse, né? Foi aquele caso quando ele disse, olha, eu vou governar por 10 anos, se eu conseguir. Foi a expedição de 1579. 1579. Então, colocando aqui nos eixos, seria 1579, aqui, ó, o 3. Então, colocando aqui, ficaria como? Primeira, 4, referente ao ano, ó. 2, o 5, o 1 e o 3. Beleza? Fechou. Vamos aqui, gabarito letra B. Show de bola, né? Fechou. Vamos aqui na questão de número 8. Para assegurar a posse efetiva das terras para Portugal, uma das medidas adotadas foi a criação da Capitania da Paraíba, no ano de 1574. Por ordem do rei... Pessoal, vamos lá. Que questão tranquila. As posses efetivamente das terras de Portugal, para Portugal, que foi uma das medidas adotadas, né, quando ocorreu a determinação da criação da Capitania da Paraíba, ali no ano de 1574. Né, por ordem do rei. Quem era o rei que determinou a criação? Dom João. Né? Dom João VI, se não me engano. Então, olha aqui. Lembrando que a Paraíba era parte da capitania de Itamaracá, porque nem existia, né? Na verdade, Paraíba tinha só um capitão-mor, que era subordinado ali à metrópole. Entendeu? Lembrando que a Paraíba era parte da capitania de Itamaracá. Sua criação se deu em um contexto de expansão da economia açucareira e por ocasião das revoltas dos indígenas potiguares, que eu falei para vocês, que destruíam esses engenhos. E aí, os potiguares atacaram uma tribo, né? Atacaram o engenho de Trancunhaém, matando lá, aquele episódio, a família inteira do proprietário Diogo Dias. A coroa portuguesa, preocupada, né, com esse episódio, ela provocou mais levantes indígenas e decidiu separar o território da capitania de Itamaracá
criando, assim, tirou Paraíba de Itamaracá e criou em 1574 a capitania da Paraíba. Então, houve esse desmembramento da capitania de Itamaracá ali, criando a capitania da Paraíba. Então, foi uma decisão da coroa portuguesa, tá? Então, quem decidiu foi o rei Dom João, à época, de Portugal. Então, esse episódio aqui, cara, cai em prova. Essa tragédia de Trancunhaém, do engenho de Trancunhaém, foi quem é que atacou? Os potiguar. Potiguares atacaram esse engenho. E com tudo isso, os portugueses foram lá e tentaram dar uma resposta. Questão 9. Vamos lá. A fundação no final do século XVI dos conventos e mosteiros na Paraíba, então denominada Filipéia de Nossa Senhora das Neves, foi vista com bons olhos pelos colonos, pois, vamos lá, conventos e mosteiros, você já pensa em quê? Na catequização dos missionários, não é isso? Teve o convento e mosteiro na Paraíba, denominado Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Vamos lá. Por que é que ela foi vista com bons olhos pelos colonos na época? Esses conventos, esses mosteiros que foram construídos na Paraíba. Pessoal, foram vistos com bons olhos porque, na verdade, eles acreditavam, quem? Os colonos acreditavam, que a presença dos religiosos iriam contribuir para a catequização e a pacificação por conta das situações das aldeias indígenas ali nas proximidades. E isso garantia a segurança da população branca. Então, foi esse o motivo. Era pacificar essas revoltas dos indígenas e para que garantisse a segurança da população. Então, foi isso um dos objetivos da catequização e a pacificação. Gabarito dessa questão 9, letra C. Tá bom? Então, esses conventos era catequizar e pacificar. Catequizar e pacificar. Tudo bem? Vamos na questão de número 10. Vamos lá. Contando em 1774, com população total de 52 mil habitantes em toda a capitania, a Paraíba tornou-se presa para o Tribunal de Santo Ofício. Especialistas sustentam haver sido ela a capitania mais perseguida pela instituição, depois do Rio de Janeiro. No Brasil, a Inquisição significou o mecanismo do pacto colonial, ou seja, transferência de riqueza da colônia para a metrópole. Esse tribunal da Inquisição aqui, pessoal, teve grande influência no desmoronamento de comércio da Paraíba, né? Foi um atraso, na verdade, se vocês observarem. Então, vamos aqui observar. Ó. Inclusive, isso significou que foi feito um pacto, né? Onde transferia toda a riqueza da colônia para a metrópole. A partir do texto, pode-se afirmar que a atuação da Inquisição na capitania, no século XVIII, foi um dos elementos responsáveis pelo atraso econômico da Paraíba, porque tudo tinha que ser mandado para a metrópole, nada ficava. Então, foi um dos elementos que ocorreu atraso econômico na Paraíba. Essa Inquisição foi uma imposição pelo Tribunal de Santo Ofício, começou a perseguir tanto o Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro, um dos locais mais perseguidos era a Paraíba. Ó, o Santo Ofício, chamado Santo Ofício, ou Inquisição, né? Ele era uma instituição formada pelos tribunais da Igreja Católica para perseguir, julgar, punir pessoas que foram acusadas de terem se desviado dos ensinamentos da Igreja, que é o chamado os hereges. Esse procedimento, né, do Tribunal do Santo Ofício se tornou um dos fatores de contribuição para a pobreza medular na Paraíba. Né? É um dos fatores de contribuição para a pobreza, né? Na medida que a atuação do tribunal, ele transferia riquezas para a metrópole, no caso Portugal, sendo mais um dos instrumentos do pacto colonial. Então, realmente, quando a gente fala do tribunal, da Inquisição, foi um atraso, isso foi um atraso econômico para a Paraíba. Gabarito da 10, letra A de avião. Eu falei, foi um atraso? Foi um fator de atraso e empobrecimento da Paraíba e atuação da Inquisição.
A atuação da Inquisição foi um atraso. Pois se transferiam os recursos para a metrópole na medida em que os atingidos tinham seus bens confiscados. Eles iam confiscar os bens do pessoal, que era contra, e transferir tudo para a metrópole. Questão 11. Vamos lá. Após a expulsão dos holandeses, como a gente já viu, os holandeses passaram 20 anos, né? Mas depois foram expulsos. A administração portuguesa incentivou o povoamento do oeste da Paraíba. As práticas adotadas para concretizar essa ocupação foram... Pessoal, vamos lá. Depois que expulsaram os holandeses, o que foi que o pessoal fez? A administração portuguesa incentivou o quê? O povoamento do oeste da Paraíba. Certo? Incentivou o povoamento. Mas como? Como é que era a forma que eles incentivavam? Ora, eles instalavam fazendas de criação de gado bovino, portugueses, em áreas bem servidas lá pelos rios, perto de rios, né? E começaram a fundar povoações sistemáticas, freguesias e vilas que se garantiu a posse portuguesa daquele território. Entendeu? Então, depois que expulsaram, eles foram instalando fazendas, criação de gado bovino, perto de rios, criando povoações, povoados, freguesias, tudo isso era feito. Letra B. Os portugueses incentivaram muito isso, tá? Então, a instalação de fazendas de criação de gado bovino em áreas bem servidas por rios e a fundação sistemática de povoações, freguesias e vilas que garantiu a posse portuguesa daquele território. Vamos aqui à questão de número 12. As dificuldades encontradas pelos portugueses na conquista da Paraíba tiveram relação com, vamos lá, quais foram das principais dificuldades que foram encontradas pelos portugueses? Vamos lá. Eu tinha os espanhóis na época da União Ibérica, junto com os portugueses, com o apoio dos tabajaras. Eu ia lutar contra quem? Contra os franceses e os potiguaras, que era esse embate entre esses dois. Então, as dificuldades que eles encontraram na época da conquista foi o quê? Era a ocupação francesa na região que tinha e a aliança que os franceses tinham com os potiguaras. Pronto. Que aí é o que causava as guerras. Letra A, questão 12. Como a gente já viu. Vamos na questão 13, vamos lá. Em face do regime de monopólios, né? A capitania da Paraíba foi anexada em 1755 à capitania de Pernambuco. Vocês sabiam, pessoal, que a capitania da Paraíba chegou a ser anexada à capitania de Pernambuco? Ou seja, a capitania não tinha mais autonomia. Isso até 1799. Por que que simplesmente anexaram a Paraíba a Pernambuco? Tudo questão de dinheiro e comércio, né, pessoal? Vamos entender como é que funcionava. Quando criaram a Companhia Geral do Comércio de Pernambuco e Paraíba, ela era uma empresa privilegiada, era uma empresa de caráter monopolista, ou seja, tinha aquele monopólio, e quem criou foi o Marquês de Pombal, na segunda metade do século XVIII, em Portugal. Então ia ser uma única só. Aí, 1759, né, foi fundada, ela destinava-se a controlar e fomentar toda a atividade comercial com as capitanias de Pernambuco e Paraíba, no estado do Brasil. Então, o que acontece? Essa anexação, simplesmente de pegar a Paraíba e anexar Pernambuco para virar uma companhia só, foi simplesmente porque criaram a Companhia do Comércio de Pernambuco e da Paraíba pelo Marquês de Pombal. Como a gente viu aqui. O Marquês de Pombal foi lá e criou. Entendeu como é que funciona o sistema? Pronto. É o motivo de anexar a Paraíba a Pernambuco por um certo período ali. De 1755 até 1799. Vamos aqui na questão 14. Além das finalidades econômicas e militares, a nascente capitania da Paraíba cumpria funções políticos, administrativas e sociais. Isto por caber articular a sociedade de informação. Nela, a figura central era o Capitão Mor. Pessoal, como eu falei para vocês, depois é que
Na verdade, a Paraíba nem era uma capitania. Era um anexo, praticamente, da metrópole. Não tinha nem um capitão donatário, era um capitão-mor, que era responsável pela segurança. Depois é que virou capitania. Entendeu? Então, quando ele diz, ó, a figura central era o capitão-mor, com atribuições assemelhadas aos governadores atuais. Considerando as informações do texto e o conhecimento da história da Paraíba, pode-se afirmar que a função político-administrativa da capitania tinha em vista o quê? Qual era a função político-administrativa na época que não existia nem capitania ainda? Pessoal, o capitão-mor, simplesmente a função dele na época era o quê? Assegurar que aquilo ali era da metrópole. Garantir a subordinação da Paraíba à metrópole. Entendeu? E garantir a subordinação da Paraíba à metrópole. Só isso. Ou seja, no caso, a Portugal. Essa era a função lá do capitão-mor, que era proteger, e a função política administrativa da capitania no momento era essa, assegurar essa subordinação da Paraíba à metrópole. Ó, tinha um provedor-mor, provedor é o cara responsável pelas finanças, arrecadação de impostos, conta do governo. O ouvidor era o responsável pela justiça, e o capitão-mor pela segurança, né, apoio aos donatários e os colonos. E na época tinha-se um capitão-mor. Vamos na 15. Questão 15, temos a 1, a 2 e a 3. Vamos lá. Considere as informações abaixo. A posição da Paraíba, à época, era uma verdadeira fortaleza. Era um lugar quase inexpugnável, de acesso muito difícil. Na embocadura do rio Sanhauá, havia 2 fortes. E a ilha da Restinga, que era utilizada como uma bateria para impedir os acessos de navios. Havia um sistema sonoro no forte de Cabedelo. Em caso de perigo, um canhão especial disparava, sendo ouvido na cidade. Outro canhão, localizado na cidade, disparava para ser ouvido nas cercanias de Santa Rita. Ou seja, os caras eram organizados, disparavam o canhão para que as pessoas pudessem ouvir que estavam vindo ataques. Não é isso? Então, olha aí, ó. Posição da Paraíba já ajudava a própria Paraíba, né, contra invasões. O acesso era muito difícil por meio de navio. Na embocadura lá do rio Sanhauá, tinha 2 fortes, que era justamente utilizado como uma bateria de ataque para impedir os navios entrassem. E tinha um sistema de alarme sonoro no forte de Cabedelo. Disparava para avisar que estava vindo invasão. Olha isso. Era difícil invadir. As informações referem-se a algumas das circunstâncias que, vamos lá, esses fatos aqui, que nós acabamos de falar, eles influenciam justamente o quê? Para a vitória sucessiva dos paraibanos durante as invasões holandesas na Paraíba. Então, todo esse sistema ajudou para impedir as invasões holandesas na Paraíba. Tá bom? Era complicado, letra E. Ó, coloquei aqui até um exemplo para vocês aqui, para que a gente fique bem esperto em relação a isso. Ó. A Paraíba ela foi a última cidade a ser conquistada pelos holandeses, tá? 3 anos após a conquista de Recife, lá em Pernambuco. Foram 3 tentativas frustradas pelos holandeses até conquistar a Paraíba. A posição ajudava, a entrada, a melhor entrada para a cidade era a embocadura do rio Sanhauá, beleza? Então tinha todo esse sistema aí, quando a gente fala nessa questão da invasão holandesa, tá bom? A melhor entrada para a cidade era a embocadura do rio Sanhauá, beleza? Naquela embocadura havia 2 fortes e a ilha de Restinga, que era utilizada como uma bateria e impediu o acesso aos navios. Então, além da posição, tinha 2 fortes, né? E tinha um sistema de alerta, como vocês viram.
Pessoal, então é o seguinte, ó. Se vocês observarem, deixa eu até tentar aqui colocar para vocês como é que funciona. Vou aqui para vocês como é que funciona aqui, ó. Tentar desenhar aqui mais ou menos como é que funciona, né? A Paraíba. Ó, se você pegar aqui mais ou menos, eu vou até mostrar para vocês. Na época, é como se eu tivesse aqui o estado da Paraíba. Aí eu tenho aqui alguns rios. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, tá? Fazer um desenho aqui. Os rios. Tinha umas pontas aqui. A embocadura. Ó, aí tinha a Ilha da Restinga, né? Que já tinha um forte lá para poder ajudar. Deixa eu mudar aqui só a cor para tentar desenhar. E aqui tinha uma ilha, ó. Ilha de Restinga. E as embocaduras. Meu amigo, para chegar até aqui, ó. Aqui na região, era difícil. Tá? Era difícil. Tinha um cabedelo aqui. E a Ilha da Restinga. Os navios iam ter que entrar por aqui, ó. Iam ser bombardeados aqui antes de entrar. Era difícil. João Pessoa bem aqui, ó. E João Pessoa bem aqui. Então era difícil. Essa embocadura, essa entradazinha aqui. Ainda tinha. Na verdade, a embocadura ainda fechava assim, ó. Tinha uma ponta bem aqui, ó. Tinha uma ponta mais ou menos assim. Era bem um negócio assim, bem complicado mesmo, ó. Tinha só essa entradazinha aqui. Era difícil. Era difícil. Era muito complicado entrar. Então, quando, por exemplo, ele diz que a posição era uma verdadeira fortaleza. Era um lugar quase inexpugnável, de acesso muito difícil. Essa defesa expulsou muitas vezes, fracassou muitas vezes as ideias dos holandeses a entrarem. Tá? Foi isso. Lá. Questão 16. Gostaram do meu mapa aí, pessoal? Esse mapa aí foi demais, hein? Tá, tive de mostrar para vocês explicar o que ele fala, né? Para vocês terem noção como era difícil essa questão da invasão. E essa ilha da Restinga bem aqui, ó, atrapalhava os navios holandeses que tentavam entrar. Beleza? Pessoal, ó, curso da Paraíba, tá? Os mesmos estilos de aula, dessa forma como a gente está fazendo. Resolução de questões intensivos. É a forma mais rápida de você aprender. Então é só apontar para o QR Code, telefone aqui para contato, para você adquirir o nosso curso, tá? Vamos aqui na questão 16. Vamos lá. Para o pesquisador Humberto Nóbrega, trata-se do maior e mais respeitável monumento histórico da Paraíba. É a única praça forte ainda de pé que nos ficou nos primórdios da colonização. Fundada em 1589, após a celebração da paz entre os colonizadores e o chefe índio Piragibe. A fortaleza inicialmente era de taipa e foi erguida pelo alemão Cristóvão Lins, a 18 quilômetros da capital do estado, João Pessoa. Com base no conhecimento de histórico da Paraíba, assinale a afirmação que se relaciona ao monumento em que o texto se refere. Pessoal, esse monumento ele foi criado, na verdade, com o objetivo de evitar que os franceses entrassem, né? Frutuoso Barbosa ordenou a construção da fortaleza de Santa Catarina em Cabedelo. Foi isso, para evitar a entrada dos franceses novamente, quando eles forem expulsos. Então, 1589, após a celebração da paz entre os colonizadores, né, os portugueses, tá, e o chefe lá dos Tabajaras, o índio Piragibe, aí foi criada essa fortaleza.
né, com o objetivo, Fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo, no mapa que eu fiz aqui, Cabedelo fica mais ou menos aqui, ó, 18 quilômetros da capital, João Pessoa, 18 quilômetros, se você observar, Cabedelo, depois da expulsão dos franceses. Bom, o objetivo de evitar a entrada dos franceses. Foi isso. Tá aí. Temendo novos ataques, ao evitar a entrada dos franceses, Frutuoso Barbosa ordenou a construção da fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo. Foi reconstruída e guarnecida em sua frente, na margem oposta do rio Paraíba. Foi construído o Forte de Santo Antônio. Questão 17. Em verdade, os portugueses aproveitaram-se das diferenças étnicas entre as tribos indígenas para jogar umas contra as outras e prevalecer. Assim, aliás, atuará sempre o colonialismo. Ele sempre vai pegar uma tribo A, vai jogar contra a outra tribo B. Para os dois brigarem. E lógico que eles vão estar apoiando alguma das tribos. Sem a cisão do campo dos naturais da terra, os representantes do império não teriam dominado parte alguma do mundo. Com base no texto e no conhecimento histórico, pode-se afirmar que o sucesso da expedição chefiada por João Tavares na conquista da Paraíba, em 1585, deveu-se principalmente... Pessoal, o sucesso do João Tavares na conquista da Paraíba, em 1585, é porque é o seguinte: simplesmente a rivalidade que existia entre os Tabajaras e os Potiguaras ajudou demais. Porque um se aliou com o outro. Entendeu? Um se aliou com o outro. Então, principalmente, se deu a rivalidade que existia entre os Tabajaras e os Potiguaras, que foi aproveitada pelos os colonizadores, né, para poder conquistar. E usar, por exemplo, os Tabajaras para derrotar os Potiguaras e os franceses. Em 1585, como eu falei para vocês, os portugueses se uniram aos Tabajaras e fizeram uma aliança contra os Potiguaras. Tá? Eu digo, olha, como é que funciona a conquista da Paraíba? Ela se deu simplesmente com a união de um português e um chefe de indígena chamado Piragibe. Os dois se juntaram e conseguiram a conquista da Paraíba. Essa união, né? Essa conquista da Paraíba, com a união de um português e um chefe indígena chamado Piragibe, essa palavra significa braço de peixe, foi que deu a conquista da Paraíba. Eu que diz, a conquista da Paraíba se deu com um chefe indígena com um português. Vamos na questão 18? Vamos lá. Em 1574, aconteceu um incidente conhecido como Tragédia de Trancunhaém, no qual índios mataram todos os moradores de um engenho chamado Trancunhaém, em Pernambuco. Esse episódio ocorreu devido ao rápido e posterior desaparecimento de uma índia, filha do cacique Potiguar, do engenho de Trancunhaém. Com base no conhecimento da história da Paraíba, é correto afirmar que essa tragédia contribuiu para... Essa tragédia simplesmente contribuiu para o quê, pessoal? Depois que aconteceu essa tragédia, Portugal desmembrou a capitaniazinha de Itamaracá e criou a capitania da Paraíba. Eles desmembrou. Lembra? Que aí depois que ele realmente desmembrou, mandou o pessoal aqui para tomar as terras. Primeiro ele fala informalmente ali, olha, nós vamos desmembrar, a partir de agora é assim. Aí depois manda o pessoal aqui para assegurar. Então, depois que aconteceu essa tragédia de Tracunhaém, né, lá com Diogo Dias, que mataram a família dele, os potiguares, que eram aliados dos franceses, houve o desmembramento da capitania de Itamaracá e ocorreu a formação da capitania de Paraíba. Foi isso que aconteceu. Beleza? Então tá aqui, o ataque ao engenho de Trancunhaém, também conhecido como tragédia de Trancunhaém ou chacina de Trancunhaém, foi o ataque de índios potiguaras dirigidos ao engenho de Trancunhaém, próximo a Goiânia, Pernambuco, ocorrido em 1574. Neste ataque, toda a população colonizadora da região foi dizimada. Questão 19. Missionários e bandeirantes tiveram importante papel no processo de conquista do interior da Paraíba.
As bandeiras eram... Ó, ele quer saber sobre as bandeiras. O que é que eram essas bandeiras? Foram importantes para o desbravamento do interior da Paraíba. O que é que foi essas bandeiras aí? Vamos lá, pessoal. Tá. O capitão Mor, Teodósio de Oliveira Ledo, foi o homem que comandou a primeira bandeira na Paraíba. Essa bandeira ela se deu através do rio Paraíba e teve como destaque a fundação de um povoado chamado Boqueirão. Essa primeira bandeira, apesar dela ter sido tumultuada, ela foi bem sucedida, né? Uma vez que o Teodósio, que era o capitão Mor, aprisionou vários índios para escravizar. O Teodósio é tido como um grande responsável pela colonização do interior da Paraíba. Pessoal, mas na verdade, se você analisar, essas bandeiras tinham vários objetivos. Busca de metais, escravização. As missões de catequese também entrariam junto com as bandeiras, né, para pacificação. Então, tudo era um objetivo só. Por exemplo, as missões de catequese, elas foram as primeiras formas de conquista do interior da Paraíba. Depois, foram executadas bandeiras com a finalidade de capturar os índios. Entendeu? Então, pacifica, depois vai lá e captura. Então, as bandeiras eram expedições que, em geral, elas se validam no curso natural dos rios, né? Seguir o curso natural dos rios, por quê? Porque aí a vida, o que é que eles analisaram? Bom, eu vou seguir o curso do rio porque as pessoas, as tribos, ou o que tiver de vida, vai se posicionar perto de fonte de água, né? No caso, por isso que eles seguiam o curso dos rios. E tinham por objetivo aprisionar os índios para vendê-los como escravos. Essa é um dos objetivos das bandeiras. Tá bom? Letra A. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tá certo? Quer adquirir o curso da PM Paraíba com português, informática? Eu lhe garanto que você vai conseguir aprender em pouco tempo se você adquirir o curso aí da PM Paraíba do Vetorial. Tá bom? É um curso totalmente diferenciado, com esse estilo de aula, tranquilo, vai te mostrando como você realmente deve aproveitar seu tempo de estudo. Uma aula rica dessa, com várias informações específicas que vão cair na tua prova. Então, não deixa de adquirir esse curso está no valor promocional, baratinho, valor único, você não paga mais nada. Você tem acesso às aulas de informática, de português. Professor, o senhor que dá? Eu dou essas aulas sim, português, informática, os direitos, nesse modelo de resolução de questão. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Isso aqui vai alavancar demais a forma de estudar de vocês, tá bom? Estou aguardando vocês no curso. Entra aqui no Instagram do curso, ou no WhatsApp, ou no QR Code para adquirir o curso. Beleza, meus amigos? Um grande abraço e até a próxima aula. Pode encerrar a gravação.